Fala galera, hoje a monitoria vai ser sobre esmalte dentário, tá? Mais um assunto aí da histologia bucal, diretamente de Gramado aqui, ó. E aí nós vamos falar sobre a estrutura que a gente tem de mais mineralizada, né? É a estrutura mais mineralizada do organismo. E aí nós precisamos prestar bem atenção, porque em outras disciplinas, como por exemplo o pré-clínico, a gente precisa ter o domínio desse assunto, assim como das características e do conhecimento sobre o complexo dentino pulpar. Certo? Então vamos começar falando sobre a sua origem, a sua composição. O esmalte, diferente da dentina, que tinha sua origem a partir do ectomesênquima, o esmalte ele vai ser formado a partir de células que são originárias de quê? Do ectoderma, né? O ectoderma ele é o folheto mais externo, ele vai ser responsável por formação de outras estruturas, como por exemplo a nossa pele. Mas diferencia, o professor pode muito bem confundir vocês, dizer que o esmalte ele é formado pelo ectomesênquima, visto que não, né? O ectomesênquima ele vai ser responsável pela formação da dentina, tá? Que é justamente o tecido conjuntivo, no caso, o ectomesênquima. E aí a sua composição, nós vimos que a dentina ela tinha uma composição de matriz inorgânica de 70%. Já no esmalte, por ser a estrutura mais mineralizada, apesar de ser menos espessa do que a dentina, ele tem 97% de cálcio e de potássio, né? Então nós temos uma diferença aí muito grande. E sobre as proteínas e água também nós temos uma diferença. De água, a dentina ela tem 10%. No esmalte nós temos 2% de proteínas. Na dentina nós tínhamos 20% de proteínas, né? Principalmente colágeno do tipo 1. Já no esmalte nós não vamos ter tudo isso de proteínas, porque a gente não precisa tanto, né? Nós temos principalmente as 1% de proteínas, tá? Então essa é a principal diferença. E aí nós temos aqui, ó, uma imagem muito interessante, né? Justamente mostrando aqui a região de dentina, que ela é mais espessa do que o esmalte. Nós conseguimos observar até nessa foto aspectos desse esmalte, como por exemplo a dureza. Nós percebemos que ele é bem mais denso do que a dentina. Outra diferença que a gente consegue observar, a coloração desses duas estruturas. Nós temos que a dentina tem uma coloração branco-amarelada, quando que o esmalte ele é translúcido, né? Por isso que a dentição decídua ela é mais esbranquiçada, porque nós temos uma maior quantidade de esmalte em comparação com a dentina. Então, de acordo com as suas características, nós podemos citar essas cinco, né? É um tecido acelular, ou seja, ele não tem células, é um tecido avascular, assim como a dentina, não tem a presença de vasos, a região vital do dente é a polpa, então é lá onde a gente vai ter vascularização, inervação, justamente para dar acessibilidade para a nossa estrutura dentária, né? Nós temos que esse esmalte, ele é rígido, mas ele não tem elasticidade, ele é friável, mas ele não tem aquela resiliência, que é um aspecto da dentina, certo? Justamente, a dentina ela precisa ter essa resiliência para amortecer esse esmalte, porque o esmalte ele é comparado com o vidro. Ele é duro, ele apresenta uma dureza muito boa, não é superficial, é boa. Mas quando ele cai no chão, quando um vidro cai no chão, apesar de ser duro, ele se quebra, porque ele não tem a resiliência, ele não tem elasticidade, certo? Então, o esmalte ele é comparado com o vidro. E aí ele é translúcido, né? Aquela característica que eu mostrei para vocês. Nessa foto a gente consegue o diferencial, as duas estruturas, dentina, aqui no caso é onde era para estar a polpa, né? A cavidade pulpar, mas aqui a gente tem aqui o esmalte e a dentina, né? Um branco amarelado e aqui nós temos uma coloração translúcida. E aí, nas imagens radiográficas, o que, é que a gente consegue observar? Deixa eu só colocar meu computador para carregar, porque senão vai parar aqui na metade da monitoria. Só um minuto, gente. Pronto. E aí, nas imagens radiográficas, a gente consegue observar algumas características. Primeiramente, a pergunta que não quer calar. Por que que nas imagens radiográficas, esse esmalte ele se apresenta mais radiopaco, sendo que ele é mais translúcido, né? É devido à sua densidade. O esmalte, quando a gente consegue visualizar nas imagens aqui, a gente consegue ver que ele é menos espesso do que a dentina. Mas o que explica esse aspecto dele ser mais radiopaco nas imagens radiográficas é que a densidade dele é maior do que essa dentina. Ele tem um conteúdo de mineralização muito maior do que a dentina, logo ele é mais denso, mesmo ele não sendo mais espesso, né? São características diferentes. Outra coisa que a gente consegue observar,
A espessura dele varia de acordo com a sua localização, de acordo com a região. Então, nós temos que aqui na borda gengival, nós temos menos espessura do que aqui na região de borda incisal, né? Mas isso pode ser explicado até mesmo pela sua função. Na nossa borda incisal, nós vamos desempenhar funções extremamente importantes, como de rasgar os alimentos, como de morder, como de pressionar objetos e tudo mais. Então, aqui nós precisamos de fato ter um conteúdo maior, um conteúdo mineral, de mineralização muito maior, justamente para exercer as funções, tá? Radiopaco, né? Justamente porque ele apresenta uma resistência maior à passagem da luz, tá? Então, nós conseguimos observar nessa radiografia aqui, ó, que ele apresenta mais radiopaco em relação ao esmalte, né? Nós temos aqui a cavidade pulpar e tudo mais. E aí nós temos aqui um quadro clínico, né? Uma característica clínica, que no caso é a hipoplasia, né? E aí, por que que tem uma hipoplasia aqui? Vocês conseguem visualizar uma hipoplasia aqui nessa imagem? Essa setinha está mostrando, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui nós éramos para observar uma continuidade dessa estrutura, mas nós não temos. Além do mais, que aqui nós conseguimos observar também que quando comparamos com esse dente vizinho, nós temos uma densidade muito menor, né? Justamente porque há células para menos. Há uma deficiência na quantidade dessas células. Há menos células do que era para ter, né? Em uma condição normal, certo? Pronto, agora nós vamos entender como é que esse esmalte é formado, né? Então, nós temos 5 fases. Morfogenética, tá? Nós temos a fase... Na morfogenética, nós vamos ter uma participação da fase de campânula, nós vamos ter também que algumas células, elas param de se dividir, mas elas vão ter uma característica importante que é de adquirir organelas, né? Nós temos a fase de diferenciação, onde nós vamos ter a diferenciação dos pré-ameloblastos e ameloblastos. Nós vamos ter a fase secretora, onde esses ameloblastos eles vão se diferenciar em células secretoras. Nós temos que essas células secretoras elas vão ter que passar por um processo de maturação e por fim de proteção. Então nós vamos começar com as 3 primeiras fases. A primeira fase é de morfogenética. Então nós, como já falei para vocês, nós vamos ter a participação dessa campânula, tá? Que é justamente aquela fase da odontogênese que eu expliquei para vocês, né? E aí, nessa morfogenética, o que foi que eu expliquei? As células do epitélio interno, primeiro que nós temos o órgão do esmalte. O órgão do esmalte ele vai se dividir em epitélio interno e epitélio externo, um é côncavo, o outro é convexo, mas no epitélio interno, as células elas vão continuar se dividindo? Não vão. Justamente por quê? Porque elas vão ter que adquirir organelas. Então, o foco que era se dividir vai parar para que haja aquisição de organelas, como por exemplo o quê? A mitocôndria, certo? Entre outras organelas. E aqui nós já vamos para outra fase, que é a diferenciação. Terminou a morfogenética, essas células vão passar por alterações estruturais, né? Como por exemplo, o formato, né? As células que eram cúbicas, elas vão passar a ser cilíndricas. E nós vamos entender que isso vai mudar nas fases posteriores também, né? Onde o foco não vai ser mais em mudar a sua estrutura. Aliás, vai mudar. Que aquela estrutura que antes era cilíndrica, ela vai ter uma diminuição na sua altura e no seu tamanho, tá? Mas, na fase de diferenciação que é depois da morfogenética, nós vamos ter que as células cúbicas elas vão sofrer uma modificação e vão passar a ser cilíndricas, elas vão ter uma altura maior do que a sua largura, certo? E aí vai ter a formação dos pré-ameloblastos. Esses pré-ameloblastos é importante por quê? Porque esses pré-ameloblastos eles vão ser importantes para a formação de quê? Pela diferenciação de quê? Dos ameloblastos, que são as células responsáveis pela formação desse esmalte, certo? E aí, a nutrição dessa fase é importante? Sim, porque nós vamos ver que na fase secretora, a nutrição não vai ser pela mesma estrutura. Então, nós vamos ter que a nutrição ocorre pelo retículo estrelado. Lembra? Não sei se vocês lembram, mas o retículo estrelado, ele recebe esse nome porque as células elas têm um formato de estrelas, né? Justamente pelos desmossomos, os hemidesmossomos, tá? E aí eles vão conferir essas características a essas células, tá? Formato de estrela. Certo, morfogenética, diferenciação e depois, aí a próxima fase vai ser a de secreção, né? A secretora. Então, como a gente já vai ter os ameloblastos diferenciados, nós vamos ter que a regulação dessa fase vai ser por eles, né? Então, o foco aqui vai ser o quê? Formar as células secretoras. As células que vão ser responsáveis, de fato, pela deposição dessa estrutura, certo? Desse tecido do esmalte.
E aí nós vamos ter aqui, ó, na fase secretora, nós vamos ter a deposição da matriz de esmalte com a presença de quê? De proteínas, que no caso, né, nós vamos ter 1% de proteínas, mas isso é importante, tá? Carboidratos e lipídios. Nós vamos ter, como eu já falei, né, as células diferenciadas em células secretoras, mas uma coisa importante é que a nutrição que antes era no retículo estrelado, agora vai ser através de quê? Do folículo dentário, certo? E agora nós vamos explicar, eu vou explicar para vocês as duas últimas fases, certo? Então nós tivemos a morfogenética, a fase de diferenciação, nós tivemos essa fase de secreção, né? Nós vamos ter a diferenciação dessas células que antes eram os ameloblastos em células secretoras, e agora nós vamos para a fase de maturação. Essa fase, ela é a mais longa por quê? Porque aqui nós vamos ter modificação nas estruturas. Lembra que eu falei